Olá, professora. Olá, professor da rede privada da cidade de São Paulo. Estamos aqui hoje no Memorial da Resistência e já de antemão agradeço a Ana Pato, que é a diretora técnica, né, do Memorial da Resistência e também curadora de exposições quando existem essas exposições aqui no espaço cultural deles, né? Agradeço muito vocês terem aberto esse espaço para nós. Queria falar para você, Ana, que embora seja um sindicato de professores e professoras, a nossa intenção, quando a gente faz esses encontros literários, que é o nome do nosso programa, é que isso chegue para a sociedade brasileira, porque interessa para nós que a memória coletiva nunca se perca, porque é essa memória coletiva que garante a civilidade, né? Então, muito obrigado por você ter nos recebido, né? E ter aberto esse espaço para nós. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar mais sobre o memorial e convidar os professores para virem mais do que eles já vêm, porque eles estão sempre aqui com a gente. Eu estava contando que, na verdade, o nosso público, os professores de história, são um público preferencial nosso, assim, que está sempre aqui com a gente, os alunos, então é super importante. Esse espaço da resistência, esse memorial da resistência, né? Qual é o histórico dele? Como que ele surgiu? Para que ele surgiu? Né? E para que ele servirá? Boa pergunta, né? Bom, o Memorial da Resistência ele é inaugurado em 2009, inaugurado como Memorial da Resistência de São Paulo, é um museu da Secretaria de Cultura, Indústria e Economia Criativa do Estado. E ele é fundado como Memorial da Resistência a partir de uma demanda da sociedade civil. Então, acho que vale a pena a gente voltar lá em 1999, quando esse prédio estava naquela época fechado, ele havia sido tombado. E, como por mais de 40 anos, neste prédio, no Largo do Osório, 66, foi ocupado pelo DOPS, o antigo Departamento de Ordem Política e Social, uma das polícias políticas mais truculentas da nossa história. O DOPS funciona aqui até 1983, depois, com o fim da ditadura, a delegacia, o DOPS é fechado, e depois esse prédio passa a ser ocupado pelo DECOM, que era a delegacia do consumidor, e depois ele fica um tempo fechado, e em 99, uma peça de teatro chamada Lembrar e Resistir é encenada no antigo espaço carcerário do DOPS, dentro desse prédio. Para quem viu essa peça, não cheguei a ver, ela causou uma comoção e uma importância, de fato, de que este lugar de memória não fosse esquecido. E aí começa todo um movimento da sociedade civil organizada em torno do Fórum dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos, em diálogo com o Estado, para que este prédio recebesse um memorial dedicado justamente à memória das vítimas. Num primeiro momento, é realizada uma reforma nesse edifício, entre 2000 e 2002, para receber um equipamento cultural. E naquele período da reforma, não existia esse entendimento da importância de você preservar essa história, entender o prédio como uma prova, né? Uma prova do sofrimento que aqui aconteceu. Então, muito dessa memória foi apagada. E em 2002 é criado o Memorial da Liberdade, mas já em 2005 o Fórum vai pedir ao Estado que aqui não deveria ser o Memorial da Liberdade, porque não se tratava de liberdade, mas e sim de resistência. Então, em 2009, em janeiro de 2009, é inaugurado o Memorial da Resistência de São Paulo para preservar justamente as celas que sobraram, são 4 celas,
desse antigo espaço carcerário. E mais do que isso, o museu é criado dentro de uma chave importante que é preciso dizer, né, em toda a América Latina, que sofreu com as ditaduras. Foi trabalhada justamente uma política ligada à justiça de transição, uma política de Estado para trabalhar justamente a memória dessas regiões pós-conflito. Então, o Memorial da Resistência, ele é criado dentro dessa política de Estado mesmo, para que, e aí eu sempre gosto de lembrar, que 2009 é também o ano em que o governo federal lança o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, que tem na sua diretriz 24 justamente a importância de se criar memoriais em todo o país, em lugares onde houve o chamado terrorismo de Estado durante a ditadura. E passados aí esses 15 anos, é preciso que a gente lembre que o Memorial da Resistência de São Paulo é o único museu criado com essa característica, né, de um espaço musealizado para lembrar essas histórias. E mais do que isso, nós fazemos parte de uma rede internacional de lugares de memória. Então, a Coalizão de Sítios de Memória é uma rede que congrega mais de 200 lugares no mundo todo. E o Memorial faz parte da rede latino-americana. E também da rede brasileira de lugares de memória. Então, muito assunto. A gente trabalha justamente para lembrar, para que a gente, como você falou, da memória coletiva, quer dizer, para que a gente possa elaborar aqui e conversar com os jovens e com o público que a gente recebe sobre essas histórias. Você falou dessa peça de teatro, Ana, e eu assisti essa peça. Olha, então, privilégio. Eu assisti e eu relatei isso já algumas vezes e vou relatar para você o que aconteceu. Nós víamos com um grupo de amigos e nos encontraríamos aqui. Eu cheguei antes. E tinha uma senhora que estava na fila e saiu da fila. E aí ela saiu, foi até a esquina. Eu sempre conto essa história para os meus alunos, emocionante. Ela voltava. E aí a minha esposa estava para chegar, não chegava, ela saía da fila nova. Na terceira vez, eu falei, a senhora está passando bem? Ela falou, para dizer a verdade, não, porque eu fui presa aí. E aí, ela conseguiu entrar, ela falou que já era a terceira ou quarta tentativa dela de assistir a peça, nessas 4 celas que você falou, né? Aí ela foi, aí entrou, mas evidentemente que as lembranças eram terríveis. E ela chorou copiosamente, e quem foi consolá-la foram os atores, inclusive um deles era o João Acaíbe, né, que fez novelas, etc., ele trabalhou na TV Cultura, né? Infelizmente falecido pela Covid. Passado alguns anos, eu estava lendo um livro sobre a morte do Fleury. E na página 100, do Percival de Souza, na página 100, eu não consegui esquecer, eu vi o nome da Lenita Figueiredo. Felizmente, ela sobreviveu, mas isso me marcou muito, né? Porque tem a ver com a próxima abordagem que eu quero fazer com você. Quando a gente vai assim, em viagens, aconteceu isso comigo. Eu fui visitar uma fazenda de café do século XVII, do século XIX, né? E fui numa senzala. Me senti muito mal. E já me disseram que quem vai em campos de extermínio, né, também aquela coisa vem. Nós já tivemos alguma experiência assim, né, além da Lenita? Você tem algum relato dessas cenas de alguém que tenha esse? Isso é cotidiano. Não só na experiência dessa escola, então a gente tem casos de alunos que
que se sentem mal com as histórias, enfim, com a própria... Apenas por saber do que aconteceu. E a própria impressão, né? A própria sensação de estar dentro da cela com as histórias. E também porque o acervo do memorial, aí, retomando a nossa história, né? Em 2009, era preciso contar a história, essa história que estava de alguma forma apagada, porque a gente tem os arquivos do DOPS, que estão no arquivo do Estado de São Paulo, mas essa história, essa versão, né? E que é a história das pessoas que ficaram presas aqui, a memória das vítimas, a memória dos familiares, de mortos desaparecidos. Então, o memorial ele é fundado a partir de um programa, a gente tem 2 programas, né, identificação de lugares de memória no Estado de São Paulo, vinculados à memória da ditadura civil militar brasileira, e também o programa Coleta Regular de Testemunhos. Então, a gente tem um estúdio de história oral, e aí, cotidianamente, a gente recebe pessoas que vêm contar a sua experiência, no primeiro momento aqui. Então, o começo do memorial é justamente ouvindo esses testemunhos e que acontecem até hoje. Então, a gente sempre recebe uma ligação de uma pessoa que diz, olha, meu pai ficou preso aí e ele já está muito idoso e ele sente a necessidade de ir até aí contar essa história. Então, a gente, muitas pessoas às vezes ficam muito emocionadas quando vêm aqui. Então, isso para a gente é um cotidiano mesmo do trabalho. É um museu em que você consegue sentir a experiência histórica deste momento. Mas eu acho que é importante frisar que a gente está falando, na verdade, o Memorial trabalha justamente para que a gente entenda o nosso presente. A gente está falando de continuidades, né? Então, existe muito essa ideia de que, então você está contando uma história que aconteceu e acabou. Não, a gente está olhando hoje no presente quais são as continuidades dessa história, né? Então, como é que a gente pode pensar sobre isso criticamente? A gente tem estatística, Ana, de quantas pessoas passaram por aqui? A gente não tem. Não tem. E isso fala muito, né? As ausências, o que a gente não tem. Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Quantas pessoas morreram aqui? Quantas pessoas foram torturadas aqui? Por exemplo, hoje a gente está fazendo um trabalho importante de entender como funcionava o cotidiano aqui, nesses 5 andares desse prédio, que por mais de 40 anos recebeu as delegacias, recebeu essa série de funcionários públicos, e a gente não consegue saber onde ficavam os espaços de tortura. A gente só tem a voz das vítimas, mas que muitas vezes estavam de olhos vendados, não conseguem. Então, a gente não consegue ter dados realmente para poder trabalhar isso com mais clareza. Então, esse é o nosso trabalho, é investigar para conseguir entender como é que isso acontecia dentro desse prédio. Eu sempre penso muito sobre isso, quer dizer, você tinha pessoas torturadas aqui dentro, ao mesmo tempo você tinha muita gente trabalhando, eram várias delegacias, vários andares. Como que se dava isso? Né? Assim, como era esse convívio cotidiano? Que espaços eram? O que se ouvia? Né? A gente tem várias perguntas não respondidas. E aí é inevitável comparar com a da delegacia da Rua Tutóia, né? Que ela era uma delegacia, tinha esse fim, e ela permaneceu como uma delegacia. E aqui não, ela foi usada temporariamente como uma delegacia, inclusive nos subsolos, né? Ana, quando nós pensamos em fazer esse encontro literário aqui com vocês, a gente ficava imaginando sobre as coisas que estavam escritas nas paredes. E antes da gente começar a nossa conversa, eu vi que tem muito mais coisas. Mas nós tínhamos coisas escritas, depois a gente vai falar das outras lembranças. O que estava escrito, como é que estava escrito, o que me chama mais atenção? Então, esse é o problema, né? Que com essa reforma, tudo foi apagado. Então, as inscrições que a gente tem hoje
elas foram refeitas justamente pelas pessoas que vieram dar testemunho aqui. E que descem às celas e registram seus nomes. Então, a Dilma Rousseff veio até aqui, registrou seu nome, a Eleonora Menecpucci, Paulo Vanucchi, assim, pensando em algumas pessoas que são conhecidas, né? E que elas vêm até aqui, dão seu testemunho e depois registram. Então, a importância da gente retomar esse trabalho, porque essa foi uma memória que foi apagada. Foi apagada. Provavelmente deliberadamente. E também eu acho que não existia essa compreensão, né? Da importância dessa política, de o que significa você. Então, o DOI-CODE que você estava falando, né? Hoje teve um trabalho de arqueologia importante no espaço. A importância de usar a ciência também para a gente compreender a memória das pedras, né? Vamos dizer assim, né? A escavar, compreender, raspar as paredes, quer dizer, poder fazer, pensar a arqueologia também nesse lugar, né? Um lugar de ensino, de aprendizado, da gente conhecer algo que a gente já não consegue saber, porque de fato não houve esse trabalho, né? Eu acho que fala muito também do nosso país, né? O acervo aqui hoje é composto por quê? Então, por quais instrumentos? O nosso acervo é composto, um acervo audiovisual. Audiovisual. Produzido, são as coletas regulares de testemunhos. São essas entrevistas que a gente faz. Então, a gente tem algumas linhas de pesquisa dentro desse universo de entrevistas. Então, uma das linhas é a história do prédio. Então, ouvir pessoas que estavam aqui, que conseguem nos trazer memórias sobre a história desse prédio. Então, antes de ele virar delegado, antes de virar não, antes de virar por esse espaço cultural. Exatamente. Tá. No período do DOPS. Quer dizer, quem consegue contar sobre esse processo. E também no processo de transformar no Memorial da Resistência. Então, a gente trabalha com essas duas memórias. A missão nossa é que, quando você passe na rua, que você saiba, olha, aquilo ali, esse prédio, foi um espaço é um lugar de memória. Por que ele é um lugar de memória? Porque pessoas morreram aqui, pessoas foram presas, foram torturadas, enfim. Então, esse é o trabalho que a gente faz. Mas o nosso acervo, ele tem algumas linhas de pesquisa dentro dessas entrevistas. Então, tem uma coleção sobre a memória da ditadura civil-militar brasileira. A gente tem um programa que a gente chama Memória da Violência na Democracia. Então, hoje a gente vem entrevistando, sobretudo, movimentos de mães contra as chacinas da população na periferia, né? Então, a gente tem algumas mães que têm dado testemunhos para a gente também dentro desse programa. E a gente tem uma outra linha de pesquisa que chama Memórias à Margem, em que a gente vai ampliar a noção da repressão durante a ditadura, porque às vezes a gente tem um imaginário de que é um universo que se tratava da luta armada diretamente contra a ditadura, mas ela atingiu. Então, essa coleção especificamente, ela parte até de uma pesquisa que a gente fez para a exposição Orgulho e Resistência LGBT na ditadura, que é justamente a repressão contra corpos não normativos, né? Então, a gente está falando aí das pessoas transexuais. A gente fez algumas coletas com o movimento negro também. Então, quando a gente trabalha as exposições, elas também nos alimentam nesse sentido, quer dizer, de alimentar o próprio acervo. Então, ampliar, por exemplo, a história do movimento negro, nessa relação direta com a ditadura. Então, uma entrevista como Milton Barbosa, do Movimento Negro Unificado, Adão, quer dizer, a gente vem começando a ampliar também essa ideia do o quanto é importante que a sociedade compreenda o quanto a ditadura atingiu a vida de todos, né? Às vezes a gente não tem essa dimensão. Então, por exemplo, o tema da censura, ele era bastante amplo e as pessoas às vezes não ligam, né? Essa questão, os costumes, né? Então, quanto isso era também bastante repressivo, né? Uma ideologia da ditadura nesse lugar também. A gente vai chegar no que permaneceu da ditadura até hoje, mas um passo antes ainda.
o Estado, ele, em algum momento, ele se posiciona aqui, gente que estava do outro lado, também frequenta aqui, também deu seu depoimento, ou deixou algum relato, porque a gente sabe qual que era o discurso para que a ditadura se instalasse. Então tinha dois lados antagônicos. Esse outro lado, do lado do opressor, ele aqui se manifesta? Essa é a pergunta. Infelizmente não. Infelizmente não. Seria muito importante para a gente ter relatos da repressão, né? Não existe resistência sem repressão, né? É um movimento, mas eu acho que a gente, como sociedade, tem um tabu muito grande para falar desse tema, né? Como se fossem coisas distintas, e não são, né? A gente convive no mesmo ambiente. É importante que a gente elabore como um todo, né? Mas isso não... a gente não conseguiu até hoje. Não sei como você pensa isso, mas antes de começar a conversa com você, eu estava vendo a exposição belíssima que eu recomendo que venham ver, né? Porque, inclusive, quadros de gente que foi presa, que foi doado para o memorial, né? Mas uma das fotos me chamou a atenção, que provavelmente a última pessoa libertada, tinha um cartaz dizendo assim: anistia ampla, geral e irrestrita. E eu mesmo era jovem, tinha 17, 18 anos quando isso aconteceu, e eu via isso com bons olhos, anistia para todos. Só que a gente não sabia que a anistia era para todos, inclusive para os opressores, né? Então, provavelmente, você lamentar que a opressão não venha se manifestar, porque evidentemente que seriam réus confessos, né? Porque mesmo aquele que não torturou e que apoiou, de uma certa maneira, é culpado por isso, né? Eu acho que todo o trabalho de memória, justiça e verdade, né? O tema da justiça é um tema que, no caso do Brasil, não aconteceu, né? Se a gente vai comparar com a Argentina, em que você, de fato, pessoas foram presas, né? Militares foram presos nesse lugar, né? Se a gente pensa... Torturadores, e no Brasil a gente não teve nenhum caso. Então, você tem o Chile também, mas tirando isso, a gente ainda não conseguiu que a justiça seja feita nesse lugar, né? Como sociedade, a gente não... Então, a gente tem, por exemplo, na exposição Mulheres em Luta, Arquivos de Memória Política, o caso da Inês Etienne Romeu, que é um caso único, né? A história dela como única sobrevivente da Casa da Morte, uma mulher... De Petrópolis, é isso? Uma mulher que, depois de 96 dias presa na Casa da Morte, barbaramente torturada, e ela sai em plena ditadura em 1974 e escreve um relatório e entrega na OAB denunciando o nome dos seus torturadores, né? Então E nada acontece. Nada aconteceu. Em 2016, um dos processos foi considerado que estupro não poderia ser um crime anistiado. E aí tem esse caso específico de um dos torturadores dela que está ainda na justiça, tramitando. Mas foi o único caso aceito, mas ainda tramitando. Ela já faleceu, não teve a oportunidade de ver esse caso ter sido aceito. Mas, sem dúvida, isso é muito revoltante para as famílias, enfim, para quem sofreu. E
e atinge a todos nós em última instância, né? Sobretudo quando a gente pensa, eu gosto de pensando no presente, né? Quando a gente vai olhar os números de feminicídio, o número de violência sexual contra as mulheres, e quando a gente vê que torturadores são anistiados depois da violência contra as mulheres na ditadura, né? Assim, há uma conivência, né? Porque o estupro ele não pode ser anistiado. Não pode, jamais. Nenhuma violência, mas o estupro. E acho que é para isso que presta a nossa conversa, né? Porque não é uma página virada. Não. Ainda há um porvir, né? O problema é assim, as pessoas estão morrendo e não estão pagando pelos seus crimes. Mas em algum momento o Estado brasileiro vai ter que se manifestar de maneira contundente. Eu sempre penso nessa ideia do tabu, né? A gente tem muito tabu de falar nisso. Quer dizer, as pessoas entendem em visitar Auschwitz, né? Mas muitas vezes não entendem o que significa o Memorial da Resistência. Exato. Ou do ICOD, quer dizer, a gente está na mesma política de memória que é uma política de memória feita pelos estados democráticos, justamente para elaborar as suas violências. Então, assim, a gente deveria trabalhar isso nesse lugar, né? Assim, o memorial se enquadra numa mesmo modelo assim, de justamente dos lugares de memória. Então, permanece ainda hoje, e a gente sabe, nas DPs, né, a tortura física, né? E foi uma tortura que as técnicas foram aprendidas nesse período. Aliás, a própria existência da polícia militar, ela é uma herança dessa violência. Como que o Museu da Resistência dialoga com essa violência que permanece? Bom, eu acho que essa linha de pesquisa nossa, que fala justamente da violência na democracia, está justamente querendo olhar para essa violência que permanece em torno da polícia militar. E você vê hoje um encontro muito importante feito justamente por esse movimento de mães, e aí se a gente pensar as mães de maio, e a ligação das mães de maio com as mães da Plaza de Maio na Argentina, quer dizer, a luta por memória, justiça e verdade, que é um lema da ditadura, segue no presente, né? E essas mães vêm trabalhando nessa chave, no entendimento de que é preciso olhar para essas continuidades. A gente está falando de um mesmo processo, né? Então, o memorial, na hora que ele começa a fazer coleta de testemunhos nesse lugar, é justamente para que a gente possa olhar numa chave ampliada das consequências dessa violência no presente, né? Muito bem. Eu acho que tem a coleta de testemunhos, por exemplo, com a Dilma Rousseff, ela fala muito disso. Ela fala que ela vai ver o pau de arara pela primeira vez num quadro do Debré, num período de escravidão no Brasil. Né? Então ela fala isso, né? Que eu acho que é uma imagem muito forte. A gente tem essa experiência aqui, por exemplo, o educativo fala muito disso, que os jovens, porque esse é um prédio do Ramos de Azevedo. Esse prédio é do Ramos de Azevedo. E esse prédio que foram os galpões da Sorocabana, é um prédio que está fincado aqui na sua história também, com a história da linha férrea, com tudo que está em volta. E que tem essas colunas, né? E as colunas estão dentro das celas. E muitos jovens perguntam se a tortura era num modelo de Pelourinho. Então você vê que o imaginário da violência, essa violência punitiva, essa violência que é uma violência do Estado colonial, né? A gente pode... Isso permanece já há séculos. É isso que... Então, assim, a gente olha o período da ditadura militar, que há as técnicas são
né? Você tem do Estado contemporâneo, mais... Até mais sofisticado, né? Porque o Pelourinho era público. Mas o Pau de Arara é privado. É privado, né? Até isso foi... É a ideia... acho que a palavra é triste mesmo, do nosso país, né? Da nossa Constituição, de um país que se funda a partir de uma violência. Você deu uma informação agora que é bastante interessante, que esse prédio aqui era da antiga linha férrea, Sorocabana, né? Um prédio histórico, provavelmente do início... Galpões, docas, talvez, né? E... Ana, eu quando cheguei aqui, eu tive dificuldade para achar o Museu da Resistência, porque eu vi lá Pinacoteca, né? E bem pequenininho o Museu da Resistência, né? Nesse entorno aqui, como que vocês fazem para se diferenciar, para atrair o público, além, evidentemente, dessas mídias que a gente utiliza, que vocês utilizam, como é que você faz para que o público venha até conhecer esse acervo ao mesmo tempo maravilhoso e ao mesmo tempo lúgubre, triste, né? Mas como a gente está falando desde o início, necessário para preservar a memória. Como que o museu, o memorial, ele atrai as pessoas para vir para cá? Bom, o memorial é um museu jovem, né? Tem 15 anos. Então, a gente tem um trabalho, justamente, esse é um trabalho cotidiano nosso, de ampliar a nossa visibilidade, né? E eu diria, assim, que o memorial tem uma função importantíssima, que é de formação política, mas não é no sentido partidário, isso é no sentido da cidadania, né? Então, é um museu para a construção democrática. Não existe construção democrática sem memória, né? Então, eu acho que esse é uma parte, respondendo uma parte da sua pergunta. Outra ação importante que a gente precisa ampliar aqui, vamos dizer assim, o que significou você ter por mais de 40 anos essa polícia tão violenta aqui nesse prédio? E aí, quando a gente pensa na relação com o próprio entorno, né? Quais são as marcas dessa relação aqui? Então, acho que tem muito a ser estudado, né? Para que a gente possa também compreender o centro também, passa pela compreensão da presença dessa delegacia aqui também, né? Eu acho que está tudo... A gente recebe, em média, 80 mil pessoas por ano, grande parte são os jovens das escolas públicas e privadas. O segundo semestre, quando se ensina na história do Brasil, a pauta da ditadura fica lotado aqui, a gente chega a ter... Esse fenômeno. É incrível, mas a gente tem muito o que crescer. Então, você está me perguntando, dizendo, olha, o memorial tem um potencial para receber muito mais gente, para crescer muito mais, para ter uma visibilidade muito maior, né? Então, eu acho que isso tudo é um movimento. Eu acho que o movimento de luta pela democracia no país também vai junto nessa mesma chave, né? Preciso entender. Então, vamos lá. A gente tem um prédio que é histórico, a gente tem um acervo riquíssimo, a gente tem uma facilidade de transporte, porque o metrô tem uma saída daqui dentro, tá certo? Um museu inteiramente gratuito. Um museu inteiramente gratuito, né? E é um museu que preserva... Quando as pessoas às vezes falam para mim, mas é uma história dura, eu digo, olha, mas tem um educativo que faz um trabalho muito potente de formação em direitos humanos. Então, acho que é um museu de formação crítica mesmo, em que é possível vir até aqui e ter esse contato com a experiência histórica no seu espaço. Ana, como eu falei para você, eu sou professor de história, né? Na sala de aula, evidentemente que são situações diferentes, né? Você falando e você vendo é outra coisa, né? Por isso que
a ida aos museus, a preservação desses espaços culturais, quaisquer que sejam, são fundamentais para isso, né? Esse nosso bate-papo, esse nosso encontro literário, ele faz parte de um projeto nosso chamado Abril Democrático. Isso aí tudo por conta dos 60 anos do golpe, que aconteceu no dia 1º de abril, né? Sempre bom lembrar isso. Todo mundo fala 31 de março, mas foi 1º de abril. E nós temos uma revista lá do sindicato, uma revista chamada GIS, que eu vou dar alguns exemplares de presente para você, um para você, outro para o acervo, tá certo? Essa revista GIS, ela é uma revista de artigos dos mais variados, e a próxima, que eu também me comprometo a trazer para você, ela traz exclusivamente questões sobre esses 60 anos, tá? Por enquanto você fica com o anterior. Obrigada. A gente vai deixar mais. E você vai receber também, porque você que vai escolher, né? A gente vai mandar para você um catálogo de charges da Laerte, tá bom? E aí você vai escolher e eu vou pessoalmente trazer para você, autografado pela Laerte. E todos nós sabemos quem é a Laerte. A Laerte também uma artista de resistência. Portanto, vai ao encontro do espírito, né, desse projeto maravilhoso que você tem. Para terminar, o que você espera agora? O que há por vir aqui no Memorial da Resistência? Além dessa preservação, qual que é o seu sonho, qual é a sua expectativa? Uma ampliação de público. Ampliação de público. Eu acho que a gente precisa entender que essa é uma pauta, a memória, o direito à memória é fundamental para que um país seja verdadeiramente democrático, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. Então, quando a gente olha para as violências na democracia, a gente está falando dos pontos onde não há democracia, né? Dos nossos lugares que estão opacos, assim, de uma democracia que é partida em alguns. Então, como é que a gente faz, de fato, a construção de uma democracia para todos? E, no caso, o trabalho do Memorial é justamente na formação em direitos humanos, né? Quando a gente tem uma juventude capaz de produzir um pensamento crítico, a gente ganha um outro estado, né, de direito no país para todos. Então, acho que o Memorial é esse lugar. Então, eu espero que o Memorial cresça muito. Está otimista. Otimista. Como todos, aprendo aqui ouvindo os coletas de testemunhos, que quem é da resistência não pode ser pessimista. Então, o otimismo tem que ser... a gente teve um encontro com a Ana Dias, que é uma liderança importante, enfim. E ela fala isso, ela tem 83 anos, e ela deu esse depoimento, que ela achava que um dia eu já ia ter feito o meu trabalho, e eu podia parar, e eu não parei até agora. Já vi que não vai dar, vou ter que continuar na luta. E é o espírito de quem foi preso aqui, né? Porque quem resistiu tinha essa esperança, né? Eu termino aqui a entrevista, evidentemente agradecendo muito esse papo franco, né? Esse papo enriquecedor, mas enaltecendo uma coisa que a Ana disse, que esse projeto aqui é um projeto de Estado, não é um projeto partidário. Essa busca pela paz social interessa a todos. E essa busca pela justiça deve interessar a todos, independente do viés político, né? E é para isso que se presta espaços como esses. Obrigado, querida. Obrigada a você. Valeu.